Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Laís Lobo e hoje eu vou ministrar para vocês a aula sobre acesso venoso central. Primeiramente, eu quis dividir a aula em alguns pontos chaves e aqui eu coloquei um roteiro do que a gente vai falar. Então a gente vai fazer as considerações iniciais, falar das indicações e contraindicações, da escolha de cada via de acesso, materiais, técnicas e aqui a gente vai subdividir em três partes: da veia jugular interna, da veia subclávia e da veia femoral. Quanto às considerações iniciais, nós podemos obter um cateterismo venoso central através da punção ou dissecção de uma veia periférica e a introdução de catéteres até o nível central, ou punção ou dissecção direta de uma veia central da cintura escapular ou pélvica, que é onde a gente vai estar focando hoje. Quanto à escolha do método, isso vai depender do objetivo do tratamento, do tempo necessário para chegar a esse acesso e o tempo que esse acesso vai ser mantido, das condições anatômicas e patológicas específicas do paciente, do material disponível no momento e da experiência do profissional com o método. Quanto às indicações, o acesso venoso central pode ser feito para a administração de medicamentos que são lesivos a veias periféricas, como, por exemplo, vasopressores e soluções hipertônicas de bicarbonato de sódio e cálcio. Também podemos fazer para controle e administração de fluidos, com a verificação da pressão venosa central, e também para coletar algumas amostras de sangue, para nutrição parenteral, monitorização hemodinâmica durante operações ou em UTIs, inserção de catéteres para hemodiálise, implante de marcapasso cardíaco, implante de catéteres de longa permanência para tratamento quimioterápico ambulatorial, por exemplo, e também na ausência de acessos periféricos. Quanto às contraindicações, nós temos os distúrbios de coagulação, infecções da área subjacente, alterações anatômicas, politraumatismo, presença de taquipneia ou agitação, insuficiência respiratória e doença pulmonar obstrutiva crônica. Quanto a essas contraindicações que eu marquei com asterisco, elas vão ser específicas para punções da cintura escapular. As alterações anatômicas também podem ocorrer na veia femoral, mas aqui nesse caso eu quis dizer alterações anatômicas do tórax. Quanto à escolha da via de acesso, a gente vai ter vantagens e desvantagens em cada uma das vias. Por exemplo, na veia jugular interna, como vantagem, a gente vai ter menor ocorrência de pneumotórax, mas como desvantagem, a gente vai ter uma possível punção arterial, como a gente vai ver posteriormente. E ela também vai ser mais difícil em pessoas obesas, devido à maior dificuldade de localizar os marcos anatômicos necessários. Sobre a veia subclávia, uma das vantagens é que ela tem menor complicações infecciosas, mas ela pode ser causada, uma trombose venosa profunda. Entretanto, não é nessa via que a gente tem essa complicação como majoritária, como a gente vai ver agora na veia femoral. Uma das vantagens é que ela não vai interferir na ressuscitação cardiopulmonar, caso seja necessário, mas aqui a gente tem a trombose venosa profunda, é onde mais ocorre esse tipo de complicação. Também podemos ter possíveis hematomas, punções arteriais e complicações infecciosas. Quanto aos materiais, nós vamos precisar de equipamentos de proteção individual e material para inserção do catéter. Quanto aos EPIs, nós vamos precisar de máscara, gorro, avental cirúrgico, luvas estéreis e campos estéreis. Aqui na foto vocês podem ver um campo fenestrado. Quanto à inserção dos catéteres venosos, nós vamos precisar de bolsa e equipo de soro, anestésico local, nesse caso a gente usa lidocaína 1%, gás estéreo e bisturi. Quanto aos kits de catéter, a gente vai ter o kit de catéter central, que vai ser composto por agulha, fio guia, dilatador e o catéter intravenoso ou intracate, do qual eu vou explicar a diferença melhor posteriormente. Também vamos precisar de agulha e fio de sutura para fazer a fixação desse catéter e, posteriormente, a colocação de um curativo transparente estéreo, como vocês podem ver aí na foto. Além disso, o calibre dos catéteres utilizados ele vai variar. Geralmente, os mais utilizados são em calibres French. O 5 French vai ser utilizado em recém-nascidos, o 7 French em lactentes e o 8 a 11 French em crianças maiores e adultos. O catéter também pode ter um número variável de lumes. Então, como o risco de infecção aumenta
Proporcionalmente ao número desses lúmens, o catéter ele tem que conter o menor número de lúmens possível. Então, se a gente precisar de um catéter de só um lúmen, não tem necessidade de usar um catéter com mais lúmens, a não ser que não tenha do outro tipo. Quanto à técnica, eu só quero lembrar que vocês adotem todas as precauções universais, todas as técnicas de asepsia e antisepsia e paramentação que já foram dadas, mas que provavelmente a gente vai revisar. Primeiramente, quanto à técnica da veia jugular interna, nós precisamos identificar essa veia no paciente. E como isso vai ser feito? O local de referência vai ser o triângulo de Sedilot, que vai ser formado na sua base pela clavícula, como vocês podem ver aqui no número 1, e nas suas laterais pelo músculo esternocleidomastoideo. Aqui, o número 2, a gente pode ver a porção external e o número 3, a porção clavicular. E aqui, no centro do triângulo, a veia jugular interna. Lembrando que, antes de começar esse procedimento, nós precisamos auscultar o tórax do paciente para verificar se tem murmúrio vesicular bilateralmente e se ele é simétrico. Também é importante comentar que nós vamos dar preferência para o lado direito. Por quê? O trajeto vai ser mais retilíneo e curto até a cava superior, que é onde a gente quer posicionar o nosso catéter. E do lado esquerdo, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem a presença do ducto torácico. Então, teria muito mais chance da gente provocar uma complicação e puncionar esse ducto torácico se a gente fizesse à esquerda. E aí, é por isso que a gente dá preferência para o lado direito, já que ele não está presente. Além disso, o ápice do pulmão é mais alto à esquerda, então a gente pode ter maiores complicações como pneumotórax, hemotórax e quilotórax. E é por todos esses motivos que a gente sempre vai dar preferência para o lado direito. Procedendo aqui ao posicionamento do paciente. O paciente ele tem que estar em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça para baixo, a 30 graus, que é o que nós chamamos a posição de Trendelenburg, como vocês podem ver aqui na primeira imagem. Além disso, o paciente ele tem que estar com um coxim abaixo das escápulas. Isso, como vocês podem ver aqui na segunda e na terceira imagem, para abrir esse ângulo e para expor melhor o local da punção. A cabeça tem que estar levemente estendida e em rotação contralateral também para isso. Lembrando que a posição de Trendelenburg ela vai aumentar o enchimento venoso e diminuir o risco de embolia gasosa, que pode se mostrar como uma complicação. Quanto à preparação do paciente, a gente vai ter que fazer degermação da pele com clorexidina degermante e antisepsia com clorexidina alcoólica, que a gente também já viu na única aula presencial que nós tivemos. Então, nós vamos colocar o campo estéreo, aquele campo fenestrado, e administrar um anestésico local, que vai ser 1 a 2 ml de lidocaína a 1%. Nós vamos utilizar uma agulha 25 gauge no local da cateterização e vamos proceder para a punção. Quanto à punção, nós temos sempre que empregar o método da palpação. Nesse caso aqui da imagem, o médico está usando os dedos da mão não dominante para sentir o pulso carotídeo, para localizar esse pulso e também localizar a veia. Lembrando que a gente quer fazer um acesso venoso, não um acesso arterial. Então, lateralmente ao pulso carotídeo, a gente vai ter a veia jugular interna. E sobre o vértice superior daquele triângulo de Sedilot que a gente delimitou aqui, a gente vai ter a presença da veia. Vamos inserir a agulha nesse ponto, em direção ao mamilo ipsilateral, como vocês podem ver aqui na imagem, e de 30 a 45 graus acima do plano da pele. Agora vamos proceder para a introdução do fio guia, que vai ser pela técnica de Seldinger, nesse caso. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, no passo 1, a agulha atingiu a veia e aqui nós podemos ver a seringa. Quando nós atingimos a veia com a agulha, nós retiramos a seringa, lembrando de ocluir essa extremidade para que não haja entrada de ar e o desenvolvimento de embolia, e nós vamos passar o fio guia. Nós vamos passar esse fio guia até ele ir além da agulha. Então, ele está avançando aqui para a gente conseguir fixar esse fio guia. Então, nós vamos retirar essa agulha e vai ficar só o fio guia aqui posicionado. Então, nós vamos fazer essa punção com o bisturi bem em cima do fio guia para nós conseguirmos introduzir o dilatador aqui por cima do fio guia.
cujo nome é autoexplicativo, ele vai dilatar todo esse trajeto. Então, aqui, remove-se a agulha, incisão, e vamos introduzir o dilatador. Depois que o trajeto ele já está completamente dilatado, nós vamos inserir o catéter. Nós vamos introduzir o catéter até o local onde ele tem que ficar posicionado e assim remover o fio guia. Sempre lembrando de verificar o retorno de sangue. Se houver esse retorno de sangue, a gente vai conectar o catéter ao equipo com soro fisiológico 9%. Quanto à técnica do intracate, ela vai ser um pouco diferente. Então, a gente vai fazer a punção aqui com a agulha e com a seringa. Atingimos a veia e então nós vamos retirar novamente a seringa e passar o fio guia novamente além da agulha. E aqui o que vai acontecer? Nós vamos retirar a agulha da veia e da pele do paciente, mas a gente não vai retirar ela daqui, ela vai ficar aqui. E para que ela não corte o catéter ou não cause nenhum dano ao paciente, a gente vai utilizar esse protetor aqui. E aí o que vai acontecer? A gente vai introduzir o catéter e vai só retirar o fio guia. Então aqui no intracate a gente não tem todo aquele procedimento de punção, colocar o dilatador e tirar o dilatador. A gente já introduz direto o fio guia e o catéter, tira o fio guia e a agulha fica aqui protegida. Quanto ao posicionamento da bolsa de soro, a gente vai ter que colocar essa bolsa abaixo do nível do átrio direito para permitir o refluxo sanguíneo, antes de iniciar qualquer infusão pelo catéter. Se não houver retorno de sangue, a ponta desse catéter ela pode estar alojada contra a parede do vaso ou do átrio direito. Nessa situação, nós temos que tracionar o catéter levemente e repetir essa aspiração. Se ainda assim não tiver retorno de sangue, nós temos que presumir que o catéter não está na veia e retirá-lo. Procedendo para a fixação do catéter, nós vamos primeiramente fazer um ponto em U na pele do paciente e vamos fazer a transfixação em bailarina. Aqui nessa imagem, vocês podem ver essa transfixação dos fios que parece uma sapatilha de bailarina, para fixar melhor o catéter, e aí a gente vai dar um nó aqui nesse ponto de fixação. Posteriormente a isso, a gente vai aplicar o curativo transparente estéreo, como vocês podem ver aqui na imagem. Mas ainda não acabou. Nós temos sempre que fazer uma radiografia para verificar a posição do catéter. Lembrando que esse catéter ele tem que estar aqui alojado no encontro da veia cava superior com o átrio direito. Aqui eu trouxe um vídeo para exemplificar melhor essa técnica. Então aqui nós vemos o paciente em decúbito dorsal e ele vai ser colocado na posição de Trendelenburg, lembrando para aumentar o enchimento venoso e diminuir o risco de embolia. E nós vamos proceder aqui para a identificação. Aqui é a identificação. Então, novamente, aquele triângulo de Sedilot, clavícula, músculo esternocleidomastoide, porção external, porção clavicular. Aqui a gente vai ter a presença da veia jugular interna, da veia subclávia, que a gente vai falar depois. Aqui ele evidencia o triângulo e a cabeça do paciente está estendida e rotacionada contralateralmente. Método da palpação para identificar essas estruturas anatômicas. E vamos proceder para a punção, em direção ao mamilo ipsilateral. Aqui é para exemplificar o caso de uma pessoa obesa, que eu falei que vai ser mais difícil a gente ter a identificação desses marcos anatômicos. Agora, nós vamos fixar esse catéter. Deixa eu botar aqui no mudo. E aí vamos proceder aqui para a colocação do campo estéreo, para a aplicação do anestésico. E aqui na punção, a gente vai colocar a agulha a 45 graus, acima do plano da pele, de 30 a 45, direção ao mamilo ipsilateral. Aqui a veia, o triângulo.
Aqui ele coloca o ultrassom para ajudar a gente a identificar essas estruturas anatômicas. E aqui a gente viu o refluxo de sangue. Uma das complicações que pode acontecer é a gente transfixar essa veia, que a gente não quer. Aqui o refluxo de sangue. Lembrando sempre de ocluir essa extremidade para impedir a entrada de ar. Então aqui ele já retirou a seringa e vai passar o fio guia aqui por dentro. Lembrando de passar o fio guia sempre além da agulha. E esse fio guia ele vai ser tracionado com a ajuda da monitorização aqui dos batimentos. E assim que os batimentos se modificarem, a gente vai ver que o fio guia ele vai estar atingindo o lugar certo. Então, se os batimentos eles se modificarem, a gente vai precisar retrair um pouco até eles voltarem ao normal. E aí o fio guia está posicionado corretamente. Então, nós tiramos a agulha agora, mantendo o fio guia aqui fixo no paciente. E vamos proceder aqui para a punção com o bisturi para passarmos o dilatador sobre o fio guia. Passamos o dilatador, vamos retirar e então passar o catéter. Lembrando que o posicionamento do catéter tem que ser no encontro da veia cava superior com o átrio direito. Assim que esse catéter estiver no lugar certo, a gente vai retirar esse fio guia. E aqui, uma imagem para exemplificar o posicionamento do catéter. Retiramos o fio guia. Fazemos o teste do retorno venoso. E se estiver tudo certo, a gente vai proceder para a fixação do catéter, aplicação do curativo e a realização da radiografia para verificar essa posição do catéter. E verificar a existência de complicações como hemotórax ou pneumotórax. Procedendo agora para a técnica da veia subclávia. A veia subclávia ela vai andar junto com a artéria subclávia e vai passar sobre a clavícula e cruzar a borda superior da primeira costela. Então, aqui na imagem, a gente pode ver a artéria e veia subclávias passando aqui pela clavícula e cruzando a borda superior da primeira costela. Quanto ao posicionamento do paciente, ele vai ser novamente colocado em decúbito dorsal, na posição de Trendelenburg, com o pescoço levemente estendido. Quanto à punção, nós vamos primeiramente fazer a antisepsia e a anestesia local, e nesse caso a agulha ela vai ser colocada 30 graus em relação à pele, e o ponto de inserção vai ser a junção do terço médio com o terço distal da clavícula. Então aqui na imagem a gente tem o terço proximal, terço médio, terço distal. Aqui a agulha está posicionada bem no ponto médio, no ponto médio do terço médio. E essa agulha ela vai ter inclinação de 10 a 15 graus em direção à fúrcula external representada aqui pelo dedo do médico. A inserção do catéter vai ser dada pela mesma técnica, aqui a gente vê o caminho do catéter, pela mesma técnica de Seldinger ou pela técnica do Intracat. Aqui nós temos o vídeo novamente do paciente sendo colocado na posição de Trendelenburg. Pescoço estendido. Coxinha abaixo das escápulas. Sempre identificando os marcos pela palpação. Aqui a clavícula, a primeira costela, a artéria e veia subclávias. Aqui novamente a palpação e o ultrassom para ajudar a gente a identificar essas estruturas.
Então aqui a gente vai ver um lumen e aqui outro lumen. Como vocês podem ver, aqui temos a veia, que é muito mais maleável, porque ela não tem tanto músculo quanto a artéria. Então aqui a veia é bem maleável e a artéria mantendo o seu formato. Asepsia e antisepsia do paciente, colocação do campo estéreo. Aqui ele mostra o catéter. Vamos fazer a anestesia, sempre aspirando para ver o retorno de sangue, com a agulha a 30 graus. E vamos proceder para a punção com a agulha em direção aqui à fúrcula external. Aqui nós podemos ver o terço médio da clavícula e aqui o ponto de inserção. Temos retorno de sangue. Novamente vamos aplicar a técnica de Seldinger. Retirar a seringa, passar o fio guia até observar batimentos ectópicos. Vamos retrair o fio guia até os batimentos voltarem ao normal. E aí podemos retirar a agulha com o fio guia fixado aqui. Então vamos proceder para a punção aqui com o bisturi, para a gente poder passar o dilatador. Aqui a gente consegue ver o dilatador sendo passado. Dilatamos, retiramos o dilatador e vamos passar o catéter. Aqui o catéter, até a posição que ele deve ficar. Novamente aqui representado, encontro da veia cava superior com o átrio direito. E assim que ele estiver posicionado, a gente vai retirar o fio guia. Fazer a fixação do catéter com os pontos, aplicação do curativo e novamente fazer um raio-x para identificar a posição desse catéter e de possíveis complicações. Novamente hemotórax, pneumotórax. Por fim, a gente vai proceder à técnica da veia femoral. Aqui, a identificação dos marcos anatômicos é extremamente importante, porque como vocês podem ver, dentro desse triângulo femoral aqui, que é demarcado pelos músculos adutor maior, sartório e o ligamento inguinal, a gente vai ter 3 estruturas, de lateral para medial, o nervo, a artéria e a veia. Então, a gente vai precisar fazer a identificação desses componentes e o ponto de inserção para atingir essa veia vai ser o ponto médio entre a crista ilíaca anterosuperior e a sínfise púbica, o ponto médio do ligamento inguinal. Quanto ao posicionamento, aqui vai ser um pouco diferente. O paciente ele tem que estar em decúbito dorsal horizontal, mas não vamos ter a posição de Trendelenburg, e a coxa dele vai ter que estar em ligeira rotação externa. E o coxim, que lá nas outras ficava sob as escápulas, aqui vai ficar sob a região lombosacral. Vamos fazer a antisepsia e a administrar o anestésico local. Então vamos identificar a artéria femoral novamente pela palpação, ou se os pulsos estiverem ausentes, encontrando esse ponto médio entre a crista ilíaca anterosuperior e a sínfise púbica. O ponto de referência para a punção dessa veia é 5 mm medial ao pulso arterial, lembrando que a veia ela fica mais medial que a artéria, e 2 a 3 cm abaixo do ligamento inguinal. A agulha ela vai ser inserida a 45 graus do plano da pele em direção ao umbigo. A inserção do catéter vai se dar pela mesma técnica, a técnica de Seldinger ou a técnica do Intracate, e lembrando que nesse caso aqui, o catéter ele tem que estar na junção da veia cava inferior com o átrio direito, ou se não tiver um comprimento suficiente para isso, na altura da segunda vértebra lombar. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês o posicionamento dos 3 catéteres. Aqui no número 1,
o catéter na veia jugular interna, aqui, no encontro do átrio direito com a veia cava superior. A referência anatômica para isso vai ser mais ou menos no segundo ou terceiro espaço intercostal à direita. Aqui o segundo, que é o catéter da veia subclávia. E o terceiro, que aqui está um pouco mais em cima, mas na veia femoral vai ser bem aqui. E aí ele vai subir até encontrar o átrio direito pela veia cava inferior. Aqui um vídeo que eu trouxe sobre a anatomia. Então, aqui no cadáver, a gente vai ter esse mnemônico, que vai ser o navel. De lateral para medial. Navel, nervo, artéria e veia. Então, a veia é a estrutura que vai estar mais medial. E aqui, o ligamento inguinal. Aqui, 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal e 1 centímetro medial aqui ao pulso femoral. Aqui a palpação da sínfise púbica e da crista ilíaca anterosuperior, e entre eles o ligamento inguinal, novamente, e aqui a veia. E para a preparação do paciente, em decúbito dorsal, nivelado aqui, 0 graus, com a perna em rotação externa. Aqui novamente o ultrassom, onde a gente vai ver artérias e a veia aqui, bem mais maleável. Adotar as técnicas de precaução universais, asepsia, antisepsia, paramentação, aqui, aquilo que eu já falei. Aqui ele está demonstrando o catéter e aqui a preparação da anestesia. A agulha e a seringa. E a gente vai fazer essa punção da região distal para proximal, que é a representação da asepsia e antisepsia, colocação do campo estéreo, palpação novamente, aplicação da lidocaína a 1%. E vamos proceder para a colocação do catéter. Vamos colocar a agulha aqui a 45 graus em direção ao umbigo. Havendo refluxo de sangue, nós achamos a veia. Retiramos a agulha, sempre ocluindo aqui para evitar embolia. Vamos passar o fio guia, sempre além do fim da agulha. Retirar essa agulha, punção, dilatar o trajeto e colocar o catéter. Por fim, retirar o fio guia. Então, a gente vê aqui o refluxo, a colocação do fio guia novamente, a punção, a passagem do dilatador, retirada do dilatador, colocação aqui do catéter. Vamos fazer o teste do refluxo sanguíneo. Então, proceder à fixação desse catéter. Nesse caso, ele só está fixando na pele, mas lembrando que é importante que a gente faça o ponto em U, faça a transfixação em bailarina e ancore aqui no ponto de fixação do catéter. E aqui ele já está com o curativo aplicado. Por fim, eu vou falar das complicações desses procedimentos. Quantas complicações a gente pode ter? Dificuldades técnicas,
que vão ser associadas à falha na tentativa de punção. Como exemplo, nós temos a inexperiência do operador, operações prévias sobre áreas de punção, irradiação terapêutica do pescoço, punções prévias, índice de massa corporal maior do que 30 e menor do que 20. Todas essas dificuldades vão ser para a gente Todas essas dificuldades vão ocorrer porque nós não vamos conseguir fazer a correta identificação dos marcos anatômicos. Além disso, nós temos complicações relacionadas a problemas mecânicos, infecciosos ou tromboembolíticos. E essas mesmas complicações podem ser divididas em relacionadas à inserção da agulha ou relacionadas ao catéter. E aqui nessa tabela, a gente pode ver alguns exemplos dela. Então, quanto à inserção da agulha, nós podemos ter pneumo, hemo ou hidrotórax, hemomediastino, punção arterial, AVE por punções carotídeas inadvertidas, hematoma, insuficiência renal aguda por hematoma cervical, enfisema subcutâneo, lesão do plexo braquial ou de ducto torácico, embolia gasosa, perfuração cardíaca ou do cuff do tubo orotraqueal. E relacionadas à inserção do catéter, temos o posicionamento inadequado, embolia de fragmento, obstrução, infecção de partes moles, endocardite, septicemia, trombose venosa profunda ou arritmias cardíacas. Então, gente, essas foram minhas referências. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!